Cavalo Geek. Hey! Fala galera, Cavalo aqui com vocês e hoje para falar de como estamos todos nós fudidos na unha do capeta. Através do mercado especulativo, fome, miséria, individualismo e egocentrismo das pessoas. E para isso eu vou falar para vocês sobre um grande personagem das HQs, John Constantine. Vamos falar, claro, das suas origens, de arcos polêmicos com fortes críticas sociais e incrivelmente politizados. E é claro que eu vou passar aí ao longo do vídeo dicas de leituras do Mago do Proletariado para vocês. Mas primeiro, não esquece que para vocês terem cada vez mais conteúdo de qualidade, eu preciso do seu like. Pro vídeo trotar para mais longe, sabe? Pra você é de graça e pro canal é de grande ajuda. E não se esqueça também de se inscrever para não perder nada. Arrogante, negligente, perfeccionista, individualista, John Constantine tem vastos conhecimentos sobre ocultismo, demonologia, entre outros assuntos obscuros. O personagem de John Constantine foi criado por Alan Moore, como apenas um mero figurante da revista Monstro do Pântano, mas que depois ele acabou se popularizando. Foi concebido por Moore como um personagem fisicamente parecido com o cantor Sting nas histórias. Essa semelhança visual fez com que os fãs começassem a associar o cantor à figura do mago, e Sting acabou até dublando o personagem na série animada do Justice League Dark Apocalypse War. Muitos aspectos de John Constantine foram inspirados em pessoas reais. O próprio Alan Moore admitiu que a personalidade do personagem foi baseada em várias pessoas que ele conhecia, incluindo um amigo mágico chamado Steve Moore, que não tem nenhuma relação de parentesco com o Alan Moore, e além disso, os ocultistas Aleister Crowley e Austin Osman Spare também serviram de influência para a criação do personagem. Como podem ver, excelentes pessoas, né? Grandes exemplos e inspiração, é claro, se você se odeia. A sexualidade do mago nada agrega para o conteúdo que eu quero passar para vocês, mas fica aí como uma curiosidade. Nos quadrinhos, o John Constantine ele é retratado como bissexual, e essa representação é uma parte importante de sua identidade, já que ele teve relacionamentos com homens, mulheres e até com algumas criaturas ao longo de suas histórias. Um ano depois da sua primeira aparição, ganhou a própria revista, a Hellblazer. A primeira equipe criativa foi composta por Jamie Delano nos roteiros e Jaya Ridgway nos desenhos. Essa equipe que fez edições incríveis com histórias com conteúdos assim realmente para se pensar. Ao longo de toda a sua publicação, Constantine já teve histórias criadas por alguns dos mais célebres autores da banda desenhada, como Delano, Garth Ennis, Grant Morrison, Neil Gaiman, Jason Aaron, Brian Azzarello, entre outros. Já deu pra ver que gigantes assumiram a revista do Mago, né? E por aí dá pra saber que tem histórias densas e cheias de significado. Vou ambientar vocês, é claro, antes de falar de arcos polêmicos, no passado do Constantine, pra gente entender um pouco mais aí sobre o universo do mago. Em 1953, John Constantine veio ao mundo de uma maneira marcante. Seu nascimento foi cheio de problemas, ocasionando a morte da mãe e do irmão gêmeo. O pai, Thomas Constantine, perdeu qualquer esperança de emprego regular quando teve seu braço decepado durante um acidente de trabalho. Como vocês podiam ver, eles estavam todos fodidos. Assim, John e sua irmã Sharon foram deixados com parentes enquanto seu pai procurava trabalho. John ele era sempre rejeitado pelas pessoas, talvez porque ele era franzino e possuía até um aspecto meio doente, mas foi através desse isolamento que ele veio a descobrir a magia. Bem, não é difícil de imaginar, né? Criança isolada, família disfuncional, acaba mexendo com coisas que não deve, né? Durante o início da década de 80, Constantine já havia dado seus primeiros passos no mundo da magia. A sua convivência com os hippies no fim dos anos 70, que é largamente apresentada na história Love Street, já apresentava assim um Constantine com certa afinidade com tarô e magia. Conta-se que teria financiado todo um festival de rock com dinheiro que ganhou numa aposta em que ele acertou o dia e a hora exatos do ataque cardíaco que matou Lyndon Johnson. Para quem não sabe, Lyndon Johnson é ex-presidente norte-americano. Em 1982, John Constantine funda sua própria banda. É com essa banda que ele procurou o Clube Casa Nova, onde ele teve seu fatídico encontro com Nergal, que fudeu a cabeça e a vida dele. Em Newcastle, nessa cidade inglesa, que aconteceu o evento mais significante do passado de Constantine. Lá ficava então o Clube Casa Nova, onde John e sua banda, Membrana Mucosa, foram procurar por trabalho. Encontraram um clube deserto e restos de corpos no porão. A única pessoa viva no lugar era Astralog, a filha do proprietário, que estava em choque. Ela conta a John os abusos que seu pai lhe infligia e como, quando não aguentava mais essa situação, um ser demoníaco pareceu brotar do seu sofrimento. Veja que, apesar de mostrar elementos de ocultismo, esse ser sobrenatural demoníaco ele vem à tona para denotar violência sofrida pela menina. O que melhor que demônio para personificar dor, maltrato, violência e o mal ao próximo?
Constantine, que já conhecia magia na época, ele decidiu invocar um outro demônio para enfrentar a criatura. Muito inteligente da parte dele, né? Bem, mas ele e seus amigos tentaram conjurar o demônio Sagatana, só que um erro no ritual faz com que o demônio invocado fosse outro, fosse Nergal. Então, Nergal ele consegue destruir facilmente o outro ali que estava, né? E aproveita o fato de não estar sendo controlado por Jon para levá-lo juntamente com Astra para o inferno. No ocultismo real é necessário saber o nome do demônio para que você possa o controlar. E nesse caso, Constantine não sabia quem ele tinha invocado. Mas Constantine ele consegue imediatamente escapar do inferno, ficando Astra para trás. Alguns atores escrevem que vislumbraram o inferno e a culpa por não conseguir salvar Astra custaram a Constantine a sua sanidade. Constantine passou 2 anos internado no hospício de Ravenscar, na ala de criminosos dementes. Após deixar Ravenscar, na sua fuga, este inquieto investigador de sobrenatural ele viajou pelo mundo para expandir seus conhecimentos e contatou vários místicos do mundo aí da DC, como a Zatanna, seu pai Zatara, Dr. Oculto, Mr. E, o Vingador Fantasma e, é claro, o Elemental da Terra, conhecido como Monstro do Pântano. Esse ele até instruiu aí em como usar os seus poderes. Agora, quanto às histórias, galera, as histórias elas são geralmente constituídas apenas de conversas, mas sempre nesse contexto sobrenatural. Constantine está sempre acompanhado pelos seus amigos, todos eles também envolvidos neste mundo. Constantine ele enfrenta demônios, vampiros, fantasmas, entre outros seres. Na maioria das suas aventuras, ele conta com a ajuda do seu amigo taxista, o Chess, com quem ele briga constantemente. Já tendo mesmo enganado o próprio diabo para escapar de um câncer de pulmão, Jon Constantine é um mago individualista que não hesita nem sequer em insultar anjos, faz gestos obscenos a demônios e arrisca vidas alheias. Agora vamos falar um pouquinho de fases aclamadíssimas. Na fase de Dini Delano, à frente dos roteiros de Hellblazer, ela foi conhecida muito pela sua abordagem profundamente políticas e as suas fortes críticas sociais. Delano ele explorou temas como desigualdade social, corrupção, abuso de poder, alienação, religião e moralidade. Ele usou o cenário sobrenatural e oculto do universo de Constantine como uma lente através da qual ele podia comentar sobre questões do mundo real. Em um dos arcos mais notáveis, que é Hábitos Perigosos, no qual Constantine ele é diagnosticado ali com um câncer de pulmão devido ao seu hábito de fumar, o que o leva a fazer um pacto com o demônio para ganhar tempo de vida. Esse arco ele aborda questões relacionadas à mortalidade, vícios e à natureza ambivalente do protagonista. Claro que nos leva também a pensar em como às vezes tomamos atitudes que nos prejudicam, como os vícios, álcool, cigarro, drogas e como isso destrói nossas vidas aos poucos, trazendo grande sofrimento. Mas o processo, muitas vezes, ele é lento e a gente só percebe quando o estrago já está bem grande, né? Essas coisas, elas realmente nos tornam escravos desses vícios, né? É como se realmente aí tivéssemos feito um pacto e vendido as nossas almas para determinadas atitudes nossas mesmo que nos destroem. E no final disso tudo, o preço é cobrado e normalmente é sempre a nossa vida. Outro exemplo é a história da Bolsa de Valores, da Bolsa de Almas, que é chamada Correndo Atrás, onde Delano satiriza a ganância corporativa e o sistema financeiro associando-os ao inferno e à exploração de almas. Essa história ela oferece uma crítica mordaz à sociedade contemporânea e às prioridades distorcidas do mundo capitalista. Afinal, nessa história mostra a Inglaterra num momento de transição do mercado produtivo para o mercado especulativo e se passa num momento de eleição, ali onde estava rolando talvez uma provável reeleição de Margaret Thatcher. Constantine nessa história está incomodado com a pobreza que está assolando as ruas e gerando muita fome. E ele percebe que algo está estranho quando descobre que um pessoal rico de muita grana está se mudando aí para um bairro pobre ali da Inglaterra. E nesse bairro começou a acontecer muita coisa estranha. Inclusive um cara ali morreu em uma circunstância muito esquisita. Ele era um investidor da Bolsa de Valores e de repente ele estava perdendo tudo ali na vida dele. E um casal estranho veio cobrar uma dívida dizendo que ele não podia escapar. Esse pessoal disse trabalhar para Mammon Investimentos. Para efeito de conhecimento aí para vocês, Mammon ele aparece na Bíblia quando se envolve dinheiro e riqueza material. Com o tempo ele foi identificado e se tornou o demônio do lucro. E por muito tempo o cristianismo condenou o lucro, Mas o vilão da história não é Mammon, na verdade ele é Blatox, o senhor da flatulência, ou seja, um demônio peidorreiro. Para encurtar a história, uma série de demônios entra aí na Terra e entrou para o mercado de ações, ou seja, o mercado especulativo, e estão especulando almas. Eles coletam almas para o inferno, convencendo as pessoas a entrarem aí no mercado de ações, e quando elas perdem tudo, perdem também a sua alma. Agora que vocês já estão aí ambientados na história, acontece que Constantine quer acabar com essa festa aí desses demônios e vai para o chefe deles lá, o Blatox, já com um grande plano em mente de vender a sua alma.
Blatox, que já conhece Constantine, acaba desconfiando, mas acaba aceitando a negociação. Diz que vai pagar o preço de mercado, porque na Inglaterra o mercado de almas está aquecido. E Constantine, com sua esperteza, diz que é um bom negócio, pelo que ele anda percebendo aí, acompanhando as eleições. Blatox, ele para e se pergunta, do que ele tá falando, né? Será que a esquerda vai ganhar? Então ele olha para Constantine e fala: você tá dizendo que a esquerda vai ganhar? Tá me entregando a sua alma porque acha que o mercado vai quebrar? Então o peidorreiro fica muito irritado, diz que não vai ter negócio algum e manda Constantine embora. Nisto, o Blatox ele passa para outros que a coisa anda estranha, que o mercado de almas pode quebrar, que essa coisa aí de especulação pode não estar tão boa. Só que Margaret Thatcher vence as eleições, mas os boatos que Constantine gerou acabou por gerar ações podres, e os demônios perderam muito dinheiro, no caso que são almas, e quebraram. Nisso, Constantine então vence, mas nem tanto, uma vez que os conservadores continuaram no poder, mantendo a pobreza e a miséria nas ruas. E o quadrinho termina com ele dizendo que as estradas que levam para o inferno são muitas. Esse quadrinho ele é extremamente politizado. A principal crítica dessa HQ é o neoliberalismo, uma vez que a sua característica é ganhar dinheiro através do sofrimento. As pessoas trabalham produzindo até o seu limite e com a desigualdade social aumentando, o proletariado tem que aceitar o que tem. Afinal, com muita pobreza, se ele não quiser produzir aceitando a merreca que ganha, sempre terá outro que precisa e que queira. Uma das grandes características do neoliberalismo também é a especulação se sobrepor à produção. E aí está a grande sacada de associar este mercado especulativo a demônios, uma vez que demônios não produzem nada, especulam suas vidas e geram sofrimento e sugam tudo, ganham a partir de arruinar a vida do outro. Muitos de nós hoje, na verdade praticamente todos nós, somos definidos apenas pelo que nós somos capazes de produzir, se produzimos riqueza ou não, o que é muito triste, né? Além disso, as histórias de Hellblazer frequentemente abordam questões culturais e políticas da Inglaterra ali dos anos 80, como a ascensão dos Yuppies, problemas urbanos e as mudanças sociais que ocorreram nessa época. Essas críticas sociais e o enfoque no realismo social tornaram Hellblazer uma revista de quadrinhos única e influente, explorando temas que muitas vezes eram negligenciados dos quadrinhos de super-heróis convencionais. Inclusive muitas referências reais, né? Com seu passado de músico controverso, o seu presente de intervenções em todo tipo de assunto polêmico, as histórias de John Constantine sempre estiveram ligadas a acontecimentos do mundo real. Já foram abordados na revistas assunto como os massacres em escolas, disseminação crescente do HIV, ascensão dos Yuppies e de grupos skinhead aí durante os anos 80. Agora, quanto aos conhecimentos místicos, Constantine raramente usa feitiços, a menos que necessário, principalmente em combate. Constantine ele enfrenta a maioria dos seus desafios, principalmente na base da astúcia, vasto conhecimento do oculto, persuasão de adversários e aliados e uma extensa lista de contatos. Mas aqui é uma leitura completa da saga do Mago. Eu recomendo para vocês a edição de luxo que a Panini está lançando aqui no Brasil, que vai trazer todas as revistas, da número 1 a 300 aí em um encadernado maravilhoso. Já tá aí na terceira, hein? Agora deixa eu falar pra vocês sobre o filme. Houve um filme aí de Constantine, pra quem não conhece, em 2005 a HQ ganhou o filme, então intitulado Constantine. No filme, o Constantine, que era interpretado por Keanu Reeves, ajuda uma policial, a Rachel Weisz, a investigar o suicídio de sua irmã gêmea. O filme é levemente inspirado lá no arco Hábitos Perigosos que eu falei pra vocês, de Garth Ennis, em que o Constantine descobre lá que tem o câncer de pulmão, também fumava 30 cigarros por dia desde os 15 anos, e ele já tá lá em estado terminal. O mago então ele tenta bolar um plano para escapar da morte, né, levando-o direto para o inferno, onde o diabo vai descarregar ali toda a ira sobre ele. A adaptação para o cinema agradou ao público leigo, mas foi aceito com reservas pelos fãs de longa data do personagem. Na HQ, o Constantine vive em Londres, Inglaterra, e no filme, Los Angeles, Estados Unidos. E Keanu Reeves é moreno de olho puxado, e nada se parece com Constantine, que nas HQs é loiro de olhos azuis. Porém, a sua personalidade é semelhante sim das HQs. Em 2014, Constantine também ganhou uma série no canal NBC, trazendo daí Matt Ryan no papel título. Esse despertou interesse pela grande fidelidade visual do ator com o personagem, mas frustrou o público por apresentar um Constantine mais afeito a feitiços declamados e poderes emitidos pelas mãos, além de apresentar enredos sobrenaturais bem genéricos. Bem diferente da personalidade contida do personagem lá nas HQs, que as histórias são adultas e são frequentemente polêmicas. Outro motivo da crítica por parte dos fãs é o fato do Constantine não fumar explicitamente na série, visto que o programa ele é exibido na TV aberta dos Estados Unidos, onde a lei proíbe a emissão desse tipo de material. Devido aos baixos índices de audiência, o canal NBC decidiu por não renovar a série. Bem galera, esse foi um papo bem infernal e completo aí sobre Constantine, né? E você pode perceber que as suas histórias realmente são complexas e cheias de críticas. E os desenhos, ó, eles são sempre espetaculares nas HQs, são sombrios e dantescos. Eles realmente nos jogam ali naquele universo sujo do mago.
Mas ó, não esquece aí de deixar seu like, tá? Não custa nada e mais pessoas podem conhecer o canal. E faça também a sua inscrição para você não perder nada desse maravilhoso conteúdo que eu trago para vocês. Até a próxima, o cavalo fica por aqui.